Olá, estimados amigos do nosso canal. Espero que todos estejam bem. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma emocionante psicografia do cantor Nelson Gonçalves, recebida na data de 10 de setembro de 2023. Esse encontro ocorreu em um centro espírita na cidade de Marília, psicografada pela médium Maria Ivone Lemos. Antes de mergulharmos nessa psicografia inspiradora, convido vocês a deixarem nos comentários o nome de alguém que vocês amam, para que possamos incluí-los em nossa corrente de oração, que acontece todas as sextas-feiras. E se você conhece alguém que esteja lutando contra o vício em álcool ou outras drogas, ou está desempregado, por favor, deixe o nome dessa pessoa para que possamos orar por ela. Agora, vamos relembrar brevemente a marcante trajetória desse notável cantor e depois adentraremos a carta. A vida de Nelson Gonçalves é uma narrativa que oscila entre o triunfo brilhante nos palcos e os abismos sombrios da adição às drogas. Nascido como Antônio Gonçalves Sobral, cresceu em São Paulo, onde os primeiros acordes de sua jornada musical começaram a se desenhar. Uma amiga sugeriu o nome Nelson, e assim começou a história de um futuro ícone da música brasileira. Antes de seduzir multidões com sua voz imponente, Nelson teve que encarar a gagueira que marcava sua infância. Apelidado de Metralha, ele transformou um obstáculo em determinação, moldando seu sonho de ser cantor. No entanto, sua trajetória teve início no ringue, onde ele se destacou como lutador de boxe na categoria peso médio, conquistando até mesmo um título paulista. Sua fala rápida e pensamentos acelerados, fruto da gagueira, renderam-lhe o apelido, mas também representaram um desafio. Nelson, contudo, recusou-se a aceitar a ideia de desistir. Participou de programas de calouros, enfrentou testes e rejeições, mas seu destino mudou quando assinou contrato com a RCA Victor em 1941, marcando o início de uma jornada musical notável que perduraria por 5 décadas. Os primeiros acordes de sua carreira ressoaram com Renúncia, em 1942, o ponto inicial de uma escalada meteórica rumo ao estrelato. O título de Rei do Rádio, na década de 1950 cimentou seu lugar como um dos maiores cantores do Brasil. Nelson encantava plateias em todo o país e até mesmo além das fronteiras, recebendo elogios até mesmo do lendário Frank Sinatra. Contudo, nos anos 1980, a sombra da droga lançou-se sobre o palco de sua vida. O primeiro contato com o pó branco ocorreu em 1956, e a dependência rapidamente se instalou. O vício consumiu tudo: dinheiro, propriedades, relacionamentos. O ícone da música brasileira encontrou-se cantando não só para fãs, mas também em troca de gramas de cocaína, uma tragédia que corroeu sua vida pessoal. A espiral descendente levou Gonçalves à prisão por porte de drogas, marcando um ponto crucial em sua jornada. A decisão de buscar ajuda foi tomada, levando-o a uma clínica de reabilitação e, posteriormente, a um período de isolamento e abstinência intensa. A recuperação foi árdua, marcada por momentos de violência e desespero. Nelson, contudo, encontrou força no apoio da família e do compositor Adelino Moreira. Em 1966, ainda se recuperando, retomou sua carreira e gravou Oi Miau, um sucesso que marcou sua redenção. Os anos 1970 e 1980 viram o retorno triunfante de Nelson Gonçalves à música, com especiais de televisão que reuniam outros gigantes da cena musical brasileira. Mais de 50 anos de carreira, mais de 2.000 músicas gravadas e cerca de 80 milhões de discos vendidos, um legado indelével. Entretanto, a vida de Gonçalves chegou ao fim em 18 de abril de 1998. Um infarto agudo do miocárdio o tirou de cena enquanto visitava sua filha no Rio de Janeiro. O cantor, cujo corpo repousa no cemitério São João Batista, deixou para trás uma história repleta de triunfos, desafios e, acima de tudo, uma música que ressoa até hoje como parte essencial da herança cultural brasileira. Agora, vamos à carta do nosso irmão. Boa noite a todos. Antes de mais nada, desejo expressar minha gratidão a Deus e a todos os mentores que têm me ajudado e continuam a me auxiliar. Me chamo Antônio Gonçalves Sobral, mas quando estava encarnado, respondia pelo nome artístico de Nelson Gonçalves. O propósito desta mensagem é compartilhar um pouco da luz que tenho recebido de Deus. Isso vai além do amor que Ele tem por todos nós, também abrange o conhecimento que adquiri no plano em que me encontro. A divulgação desta carta tem como objetivo iluminar o caminho daqueles que ainda estão na escuridão, em busca de uma luz.
Que Deus seja louvado o tempo todo, e que seu amor infinito e misericordioso alcance todos os irmãos. Não posso afirmar que tive uma vida difícil. Experimentei altos e baixos, como a maioria dos seres encarnados na Terra, aqui para redimir seus karmas. Eu era um homem egoísta e arrogante em minha vida terrena, indiferente às consequências de minhas ações, preocupado apenas em satisfazer meus próprios desejos e caprichos. Enganei as pessoas ao meu redor e as magoei profundamente, especialmente minha família e fãs. Recebi muitos dons, mas também enfrentei inúmeras responsabilidades e desafios. Isso me levou a fazer uma série de escolhas erradas, tornando minha vida insustentável. Se desde o início tivesse agido corretamente, não teria enfrentado metade das dificuldades que vivenciei. O importante é que tomei a decisão de seguir esse caminho, e a responsabilidade recaiu unicamente sobre mim. A primeira vez que experimentei drogas foi uma escolha minha, assim como a segunda e a terceira vez. Tudo o que aconteceu depois foi resultado das minhas ações, sem interferência de ninguém. No ambiente em que vivíamos, as drogas e o álcool estavam sempre disponíveis para quem quisesse, e eu escolhi me entregar a isso. Inicialmente, era apenas para aliviar o estresse causado pelo excesso de trabalho, mas depois achei que me ajudaria a relaxar mais. A cada momento, encontrava uma desculpa para continuar nesse caminho. Em certo ponto, já não havia mais desculpas possíveis, era pura dependência. A partir desse momento, tudo o que vivenciei foi sofrimento e dor, mesmo que não percebesse na época. O mundo muitas vezes nos ilude, fazendo-nos acreditar que essas escolhas são benéficas, quando na realidade não são. Vivi uma eterna loucura, dia após dia, seja nos shows, nos ensaios ou mesmo quando não tínhamos compromissos. Esta carta não é apenas um desabafo, mas também um alerta urgente à sociedade. Minha experiência demonstra que esse caminho só leva ao desespero. Conforme o tempo passava e o uso de substâncias aumentava, não conseguia mais suportar toda a pressão. Não sabia como lidar com aquilo. Parecia que nada mais tinha sentido, apenas uma imensa angústia me envolvia. Muitas pessoas tentaram me ajudar com palavras, oferecendo informações sobre como controlar meu vício, mas nada parecia fazer sentido. Eu tinha ultrapassado o limite que me permitiria parar, não havia mais volta. Já não dormia bem, mal comia, tornava-me agressivo com as pessoas próximas, e minha saúde já não importava mais para mim. Realmente, vivi a clássica história do sexo, drogas e rock and roll. Foram anos verdadeiramente alucinantes. No entanto, tudo na vida tem seu início e seu fim, e o meu chegou. Meu desencarne ocorreu em 18 de abril de 1998, devido a um infarto devastador, fruto de uma vida desregrada por muitos anos. Após o desencarne, fui imediatamente lançado para o umbral, um lugar escuro e sombrio onde espíritos como eu são forçados a enfrentar seus próprios demônios internos. Inicialmente, recusei-me a aceitar que estava morto e que havia chegado a um lugar tão terrível. Continuei me comportando como se ainda estivesse vivo, falava sozinho, tentava interagir com outros espíritos e recusava-me a enfrentar a verdade. No entanto, o tempo passou, e a realidade me atingiu em cheio. Vi-me cercado por outros espíritos perdidos e sofredores, cada um com uma história de vida triste e dolorosa. Testemunhei espíritos que foram vítimas de suas próprias escolhas, assim como eu, mas também vi aqueles que foram vítimas de circunstâncias além de seu controle. À medida que os dias se tornavam semanas e as semanas se tornavam meses, comecei a sentir a dor que causei aos outros durante minha vida. Vi o efeito que minhas ações tiveram naqueles que me amavam e percebi que havia causado uma dor profunda e duradoura. Foi assim que me vi enfrentando minha própria escuridão, lidando com os demônios que eu mesmo criei. Sofri com a culpa e o remorso, e não havia lugar para fugir. Sabia que tinha que enfrentar a verdade e começar a mudar, mas ainda não sabia como. Assim, iniciei minha jornada nesse lugar de dor e sofrimento, mas também um lugar de oportunidades para mudança e redenção. Não sabia, mas essa jornada me levaria a uma nova vida, uma vida de esperança e luz, uma vida em que finalmente me renderia dos meus erros passados. Depois de anos sofrendo, comecei a perceber a gravidade dos meus erros. Não conseguia mais negar a verdade e comecei a aceitar que havia causado muita dor e sofrimento a outros seres durante minha vida. Senti o peso do cúmplice remorso e comecei a entender que não havia desculpas para o que eu havia feito. Ao mesmo tempo, percebi que havia uma possibilidade de redenção e mudança.
Comecei a sentir uma pequena faísca de esperança em meu coração, buscando a ajuda dos espíritos mais experientes no umbral e me abrindo para a possibilidade de mudança. Eles me ajudaram a compreender que eu precisava enfrentar meus demônios internos e me redimir das minhas ações passadas. Foi um processo doloroso, mas gradualmente comecei a me arrepender dos meus erros. Reconheci o quão egoísta e arrogante havia sido, causando dor e sofrimento a tantas pessoas ao meu redor. O remorso era avassalador, mas ao mesmo tempo, uma sensação de alívio e liberdade começou a emergir a cada passo em direção à redenção. Pela primeira vez em anos, senti que o peso enorme estava sendo retirado dos meus ombros. Essa jornada de enfrentar minhas próprias trevas e buscar a transformação era desafiadora, mas a esperança crescia dentro de mim. A partir desse ponto, percebi que já não era possível continuar no caminho autodestrutivo que escolhera. A dependência havia dominado minha vida, mas a decisão de mudar estava agora firmemente enraizada em mim. Ainda havia momentos de dúvida e tentação, mas sabia que tinha o poder de escolher um caminho diferente. Anos após meu desencarne, fui resgatado por uma equipe de espíritos benevolentes e conduzido a uma colônia espiritual, nosso lar. A sensação de liberdade e paz que experimentei naquele momento foi indescritível. Fui acolhido por espíritos amorosos e dedicados, prontos para me guiar no caminho da evolução espiritual. Na colônia espiritual, aprendi a viver em harmonia com as leis divinas, a respeitar meus companheiros de jornada e a encontrar felicidade nas coisas simples da vida. As atividades eram variadas e fascinantes, desde a comunicação telepática até a compreensão da verdadeira natureza da existência. Cada novo aprendizado encaixava-se como uma peça do quebra-cabeça em minha jornada espiritual. O mais importante, porém, foi a sensação constante de paz e felicidade na colônia. Não havia mais espaço para dor, remorso ou sofrimento. Tudo o que restava era amor incondicional e compaixão pelos outros seres que compartilhavam a mesma jornada de evolução. Ao longo do tempo, percebi que minha redenção não era apenas para meu benefício, mas também uma oportunidade de ajudar outros espíritos a encontrar o mesmo caminho de luz que descobri. Tornei-me responsável por orientar outros espíritos em sua jornada, compartilhando o conhecimento adquirido. Minha jornada espiritual continua, repleta de desafios, aprendizados e amor incondicional. Compreendi que a evolução é um processo constante, sempre há algo novo para ser descoberto e compreendido. Acima de tudo, aprendi que a redenção é possível para todos os seres, não importa quão profundamente tenham caído, desde que estejam dispostos a buscar a luz e a mudar suas vidas para melhor. Assim, continuo avançando, buscando trilhar meu caminho. Espero que esta carta sirva como um alerta a todos. Muitas vezes, lutamos pelo que acreditamos estar certo, mas há lutas em que não existe um lado certo, como tantos conflitos no mundo. Todos os envolvidos estão errados. Devemos refletir sobre isso, pois apenas o amor de Deus é capaz de curar o mundo. Antônio Gonçalves Sobral. Fim da mensagem. E vocês, o que achavam do cantor? Gostaram das suas músicas? Comentem, emitam a sua opinião que é fundamental para nós. Lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denigrir nenhuma religião ou credo. Pois aqui todas as religiões e pessoas são muito bem-vindas. Sintam-se em casa. A vida de Nelson Gonçalves é um relato impressionante de resiliência, triunfos e superação. Desde os primeiros desafios enfrentados devido à sua gagueira até as glórias nos palcos, ele personificou a persistência diante das adversidades. Seu talento inegável o levou a ser reconhecido como Rei do Rádio e um dos maiores cantores do Brasil. No entanto, a trajetória de Nelson também foi marcada por uma luta obscura contra as drogas, uma batalha que quase eclipsou sua brilhante carreira. A dependência levou a perder não apenas sua estabilidade financeira, mas também sua família e saúde mental. A redenção veio através de um difícil processo de recuperação, no qual o apoio da família e amigos, especialmente do compositor Adelino Moreira, desempenhou um papel crucial. A volta triunfante aos palcos, após anos de luta, é uma história de coragem e perseverança. Seu legado transcende números e estatísticas. Mais do que as mais de 2.000 músicas gravadas e os 80 milhões de discos vendidos, Nelson Gonçalves deixou um impacto duradouro na música brasileira. Seu último capítulo, marcado por um infarto em 1998, encerrou uma vida repleta de altos e baixos, mas também de conquistas notáveis. Ao contemplar a jornada de Nelson Gonçalves,
Somos lembrados não apenas da grandiosidade de sua arte, mas também da humanidade por trás da figura pública. Sua história é um testemunho da complexidade da vida, onde o sucesso e a luta muitas vezes coexistem. O maior cantor do Brasil deixou não apenas canções atemporais, mas um legado que transcende as notas musicais, inspirando gerações a enfrentar suas próprias batalhas com coragem e determinação. Obrigada por chegar até aqui. Já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.